Falando nisso, não tem um papo de que quando você entrou no Torture Squad, você foi indicada por uma colega? Com certeza. Como foi a história de você entrar pro Torture? Cara, foi uma época em que o Necromesis tinha feito alguns shows com Nervosa. E pela internet mesmo eu comecei a conversar um pouco com a Fernanda, né? E a gente, eu sei que isso é real, eu posso afirmar, as meninas estão muito atentas nas outras garotas da cena, procuram divulgar meninas que são novas, né? E aí o Torture estava numa fase em que o Vitor tinha saído, fazia uns 4 anos, e eles estavam como trio nesse período. Lançaram um disco, fizeram um turnê, tudo, só que aí a banda foi para um lado mais thrash, né? Então virou mais thrash metal. E aí... com as composições novas, eles queriam voltar para o death metal. E na época quem estava cantando era o guitarrista, que era o André. E a voz dele era bem trash. Então, para esse direcionamento novo, eles queriam trazer um vocal mais death metal. E aí a Fernanda falou pro Amilcar, né, nessa conversa, né, na época eles tinham um relacionamento, e ela mencionou que, falou, olha, essa garota aqui do Torture Squad, né? Do Torture Squad, não, do Necromesis, que foi a minha primeira banda, né, profissionalmente, assim, né, que eu trabalhei mesmo. E a gente tinha um som muito influenciado pelo Torture, então não foi difícil eles visualizarem, né, como Entendi. ficaria. E aí eu estava viajando, eu estava no interior de São Paulo com os meus amigos, eu faço parte de um outro projeto, né, que é o Regurgimentação Necrovaginal Sangrenta. Como é que é? Fala de novo. Tô acostumada com isso. Regurgimentação necrovaginal sangrenta. Nossa. Ok. Ou RNS. É uma banda de gore, então eles são... São aquelas coisas meio nojentas, meio engraçadas, meio... Isso, eles trabalham Sei. muito com... A temática envolve medicina e coisas grotescas, tipo Carcas. Tá. E eu tava lá no ensaio deles, eu recebo um WhatsApp do Amilcar, assim... Oi, tudo bem? Eu sou o Amilcar Cristófaro, baterista do Torture Squad. Como se eu não soubesse quem ele é. Eu queria saber... A gente tá procurando um novo vocalista, queria saber se você topa fazer uma conversa com a gente. Eu, assim... O que eu respondo? Se eu responder sim, top, será que ele vai achar que eu sou muito, tipo, nossa, a garota nem pensou, né? Já respondeu. Se eu demorar pra responder, será que ele vai achar que eu não tô nem aí? Você entra num colapso, assim, do que responder. E aí eu respirei, né? Gritei, falei, é gol, Brasil, Torture Squad! E aí eu respondi, comprei a primeira passagem que tinha para São Paulo, né? No dia seguinte já estava aqui para ter essa conversa com ele. Ele me levou no... E os necrovaginais, tinha show, você deixou na mão? Ou, tipo... Não, na época eu era só amiga deles. Não era da banda. Tá. Depois, mais pra frente, o vocalista saiu, e aí, como eu sempre fui brother, né? A gente até tá gravou um material novo, lançou 2 músicas, tem mais um disco vindo por aí, né? Mas é algo que é um projeto em que, assim, eles levam numa boa, né? Não é algo tão hardcore como o Torture Squad. Um pouco hobby. Isso. Mas eles levam muito a sério, é tudo muito bem feito, as histórias, né, são muito legais, né? E tem o lance que a gente toca fantasiado, então a gente se veste, né, dos personagens mesmo, então é bem teatral, é bem interessante. E aí eu voltei, tive essa conversa com o Amilcar, e aí começou a parte de eu começar a entender que a minha vida ia mudar dali pra frente. Era uma das maiores bandas do Brasil no estilo, eu ia estar assumindo o lugar... né, o de frontwoman de uma banda que teve durante quase 25 anos um cara na frente, então isso ia ter um impacto de como vão reagir a isso, né? Quando a gente anunciou a formação nova foi muito engraçado, porque teve gente comentando assim, virou Nightwish! Nada a ver, porque pensar que menina só canta melódico, né, isso na cabeça dos caras. Outros ficaram assim, se vendeu, colocou menina porque é moda e etc. E eles não estavam pensando nisso, eles queriam uma voz que se encaixasse, né, ali. E nisso resultou que a gente teve que ensaiar muito, eu tive que largar meu emprego, eu tive que me dedicar 100% para a banda, né? Então, foi uma mudança drástica. Eu tive que estudar muito. Foi nessa época que eu entrei em Torture Squad que eu comecei a me interessar por querer estudar técnica vocal. Porque eles já tinham uma agenda muito grande. Então, antes eu tocava de fim de semana com a minha outra banda. O máximo que eu tinha pego de shows seguidos, acho que tinham sido 3 shows, porque a gente, por mais que fosse uma banda mais underground, a gente tinha
Abrimos turnês do Vital Remains, né, que é uma banda americana. Abrimos turnês do Master, mas não foi... Eram shows, assim, tipo, 3 shows seguidos no máximo. E o Torture, eu ia ter que encarar esse ritmo, né? 27 shows em 32 dias. Então, como que minha voz ia reagir a isso, né? E aí eu comecei a procurar por um cara que você já deve ter escutado falar muito, que é o Ariel Coelho. Sim, claro, renomadíssimo. De agenda cheia, né? Ele sempre com agenda cheia. Sim. Então, de primeiro momento, eu não consegui ter esse estudo com ele, esse suporte. Depois da nossa primeira turnê, aí eu consegui estar em contato com ele. E ele já, assim, né? Conhecia como era o meu trabalho com a banda. Então, ele me chamou para estudar, mas também para relatar como era ser... Ele é muito curioso, né? Sim, ele é. É demais, assim, as associações que ele consegue fazer, né, pelo que você conta da sua experiência e como ele teoriza isso. Isso que eu acho legal. O método dele sempre muito mais querendo saber de nós, porque eu já também tive aulas com ele, e baseado no que ele vai pesquisando sobre nós é que ele vai dando o feedback dele, né? Então, ele é psicólogo, né? Então eu acho que deve ter também. esses dois mundos sempre com ele. Não Sim. só da voz, mas do que acontece na psique da pessoa, né? Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Aliás, de todas as lições, essa foi a mais emblemática, né? Ele falou, Rafael, aprender a cantar significa também aprender a ser um cantor. E você precisa, então, aprender como que é a postura de um cantor. O cantor, ele é de um jeito X, fala de um jeito X, se mexe de um jeito X, se comunica de uma certa maneira, e é isso que você precisa aprender, não é fazer a técnica e tal. E aí eu percebi que é a minha grande dificuldade, porque, cara, eu falo pra dentro, eu falo, sabe assim, não sou um cara que chega, falando isso aqui. E eu percebi que ser cantor tem muito a ver com isso, Sim. né? Com essa projeção na voz, com a postura, o jeito de se colocar. E eu, observando, vários cantores realmente são assim, né? Eles se comunicam com a voz o tempo inteiro, né? Respiram de certa maneira. Não é, agora eu vou cantar, vou respirar. O cantor, ele aprende a respirar de certa maneira e ele incorpora isso, né? Ou já tem natural nele, né? E que acontece também, o cara, às vezes é natural pro cara, né? Mas isso aí foi um grande aprendizado, porque eu falei, puta mesmo, então eu preciso modelar não só como cantar, mas como ser um cantor, né? E aí complicou mais ainda na minha cabeça. Ele ofereceu para mim uma base que vem pessoas da América Latina inteira estudar com ele, por ele ter esse conteúdo teórico muito grande. Então, para quem quer ser instrutor, professor, Sim. é maravilhoso. Tem pessoas que talvez não assimilem tão bem na parte prática, mas para quem é professor, para quem quer estudar mais isso a fundo, se aprofundar mais, foi um divisor de águas para mim. E ele também foi a pessoa que me encorajou a começar a dar aula, a começar a dar workshop. O primeiro workshop que eu fiz foi ele que me encorajou, né, a fazer isso. E a partir daí, né, eu tenho ele muito como um guru, né? Então eu fui fazer uma masterclass, recentemente fiz essa masterclass. Todo o material que eu fiz um e-book, né? Eu fiz um conteúdo, eu mandava para ele. Falava, professor, tô falando besteira, tá certo, né? Tem algo a acrescentar, alguma coisa. E ele me dando o feedback, né? Que legal. Pra eu... Mas ele é muito encorajador. Então ele não me corrige muito, não. Ele só me encoraja bastante. Então, isso eu também senti. Aliás, eu também... A única vez, né, que eu dei um masterclass de voz foi no simpósio que ele fez. Simpósio com vários cantores, vários grandes professores. Ele forma muitos professores de canto, né? Ele me chamou para fazer uma palestra de 1 hora sobre voz, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Ele nunca dei aula de canto nem nada. Ele falou, não, faz um relato sobre como foi a construção, né? Para você, como um guitarrista e tal, para cantar e tal. Então eu fiz esse relato bem, tentando não parecer muito professoral, né? Mas... Telecurso 2000. Né? Tentando ser assim, ó, galera... As dificuldades minhas foram essas, são essas e tal, papapá. No fim deu certo. Mas realmente ele encoraja aí quem você está falando e eu concordo.